O Tribunal de Contas do Estado do Rio está fazendo parte do Grupo de Trabalho de Educação Fiscal, coordenado pela Secretaria Estadual de Fazenda. Ele reúne representantes de vários órgãos públicos e é o responsável pelo desenvolvimento do Programa Nacional de Educação Fiscal. Para esclarecer para a gente o que tudo isso significa, vamos conversar com Jones Peleche, analista de controle externo do TCE, e Natália Caninas, diretora da Escola Fazendária da Secretaria de Fazenda. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Começar com a Natália. O que é esse grupo de trabalho, Natália? O grupo de trabalho foi formado, primeiro, é o Programa Nacional de Educação Fiscal. Ele começou como Programa Nacional de Educação Tributária, com o intuito de arrecadação de tributos nível das fazendas estaduais. Depois, ele viu a necessidade de uma passagem de tributo que não atendia totalmente a sociedade. Então, só arrecadar tributos não era o suficiente. Então, ele passou de Programa Nacional de Educação Fiscal Tributária para Programa Nacional de Educação Fiscal, com toda a entrada do conceito de ética, cidadania e inserção do cidadão como um grande agente de controle dos gastos públicos, né? Também fazendo um link com a Constituição de 88, que é uma Constituição conhecida como uma Constituição Cidadã, e nessa Constituição ela versa sobre vários artigos, né, da distribuição de renda, da transparência, né? Então esse grupo está dando um conhecimento, né? Você tem como capacitar o cidadão, né? Dando conhecimento a essas pessoas, né? Não só cidadão como da esfera, o servidor público, como também um cidadão da sociedade civil. E com o conhecimento você tem como ser um agente de controle de gastos públicos, né? Interferir ou participar do contexto, né? da política fiscal pública. Então, no caso, uma das principais atribuições desse órgão seria proporcionar uma educação financeira, uma educação tributária, uma educação fiscal para o cidadão, né? Sim, mas essa tributária passou de tributária para fiscal, né? Nessa mudança também teve, em 99, né? Ela foi inserida no Conselho Nacional de Educação. Tem um artigo no Conselho que está inserindo no contexto como um tema transversal das escolas, né? É a educação fiscal. Então, a gente também está entrando na parte das escolas, né, com educação fiscal a nível secundário, né, a nível médio, e para dar essa cidadania, né, para proporcionar a cidadania, para ver a importância do tributo na sociedade, porque tem aquele conceito que o tributo, só assim, o cidadão, o contribuinte, né, paga. Mas a gente tem que pensar nas receitas, porque as receitas são finitas, mas as necessidades da população são infinitas, né? Então, nessa lógica, né, do finito, né, que é a receita, e do infinito são as necessidades. Para a gente conseguir atender as políticas públicas, né, nós temos as receitas, como nós com essas receitas, que são os tributos arrecadados, como nós poderemos distribuir da melhor forma possível ao cidadão, né? Atendendo aos preceitos da Constituição. Então, esse atendimento ao cidadão é dando conhecimento que esse tributo, qual é a importância dele na sociedade. Então, a gente pega o recurso, como aplicar o recurso. Então, são políticas públicas para atender o maior número de pessoas, né, para diminuir, no caso, as desigualdades, a melhorar o nível de renda. Então, toda essa parte dessas políticas nesse sentido de inserir o cidadão como um controle, um agente de controle, né, e poder participar. Orçamento participativo, que versa a Constituição, orçamento participativo, controle, né? Então, inserir o cidadão no Estado. Na verdade, a Natália falando aqui, permita complementar a nobre colega, que a entrada do Ministério da Educação em 99 foi fundamental,
porque essa mudança da visão só de educação tributária, porque esse Programa Nacional de Educação Tributária, anteriormente, ele nasceu na administração pública, no ambiente das secretarias de Fazenda, Secretaria de Receita Federal, onde tem essa visão que só arrecadar é importante. O nome Educação Fiscal favoreceu, como a Natália aqui falou, sobre ver a questão do orçamento, a questão da geração dos recursos, da aplicação dos recursos. E, junto com o Ministério da Educação, esse programa ele segue a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, ele segue de uma forma transversal vários temas, atingindo o cidadão, que é o objetivo desse programa. Esse grupo de trabalho, ele poderia, por exemplo, faz parte das funções, propor alterações em políticas públicas? Não. Ou faz parte da discussão desse processo? Não, faz parte da discussão das políticas, mostrar quais políticas públicas, né? Você tem várias políticas, né? Mas são políticas estratégicas, né? Qual política pública você vai atingir da melhor maneira possível o maior número de pessoas, né? Então, nesse sentido de política estratégica, né? Então, de controle social e tudo. Então, é como atingir de uma maneira mais adequada o recurso que você tem, as políticas que você deve seguir para diminuir essa desigualdade, essa melhora da renda da população. O pessoal de casa já deve imaginar, Jones, mas cabe perguntar por que o TCE está inserido nesse contexto aí desse grupo de trabalho. Sim, é importante que esse grupo, como você falou no início, ele congrega vários órgãos. E a importância do TCE nesse grupo, a gente entra para colaborar. Porque o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ele trabalha fiscalizando os recursos estaduais e trabalha fiscalizando também os 91 municípios do Estado, exceto a capital, que é do Tribunal de Contas do município. E nesse trabalho de controle externo, o Tribunal trabalha bastante com transparência, na área de controle social, trabalha também fiscalizando os recursos. E como fiscalizar os recursos, você pode fazer de duas formas. Pode fazer geralmente da forma horizontal, que é o controle horizontal, que é a própria instituição, Tribunal de Contas do Estado, fiscalizando os órgãos públicos, ou de uma forma vertical, que é o cidadão fiscalizando. E o Grupo de Trabalho de Educação Fiscal do Estado, ele visa isso, tem esse objetivo, que é trazer essa consciência para o cidadão, educando o cidadão, de forma que ele possa fazer esse controle. E ele pode, desta maneira, ajudar o Tribunal de Contas do Estado em uma das suas funções constitucionais, que é fiscalizar os recursos, que é ter certeza da aplicação dos recursos estando da forma correta, como deve ser feita. E, Natália, como é que surgiu esse grupo de trabalho? Como é que foi essa ideia de criar esse grupo? Esse grupo ele está ligado ao Plano Nacional de Educação Fiscal, né? Então, em todas as três esferas de governo, né, tem um plano nacional e tem o plano estadual em cada ente estadual. No nível municipal, esse grupo ainda é muito rudimentar, não tem, tá praticamente, muito iniciante. Uhum. Tanto é que a entrada do tribunal é muito importante nesse sentido, porque ele tem uma experiência, né? O Tribunal de Contas do Estado tem uma experiência muito grande no interior. Então, é uma possibilidade, com a experiência do tribunal, de nós entrarmos no interior como um grupo estadual. Mas ele surgiu com essa mudança do Plano Nacional para difundir a educação fiscal nos estados. Então, a coordenação geral é federal. Dentro do estado do Rio, ele é da Secretaria Estadual de Fazenda e tem uma repercussão em todos os estados e tem grupos para você disseminar a educação com cursos, mas todos coordenados pelo Plano Federal. Essa era exatamente a próxima pergunta. Então, existem grupos de trabalho semelhantes em todos os estados da nação? Em todos os estados. E tem um curso que a gente difunde, né? O curso se chama o curso de disseminadores de educação fiscal. Então, tem para servidor, mas ele é aberto à comunidade. E tem também um foco para as escolas, né? Para você inserir o conceito de educação fiscal de acordo com as leis de diretrizes e bases que já no artigo 16 já coloca, né, a resolução do Ministério, já coloca o artigo para colocar a educação fiscal, né, como educação ambiental e educação fiscal
é uma semelhante em termos transversais. Ele tem todas as esferas do governo. Jones, a partir da entrada do TCE, como a Natália falou, que tem uma grande capilaridade nos municípios do interior, você acredita que essa discussão pode avançar nos municípios? Sem dúvidas. É claro que é uma coisa ainda inicial, o Tribunal de Contas do Estado entrou em agosto agora, mas acredito que realmente com essa experiência que tem o Tribunal de Contas do Estado dentro dos municípios, dentro das funções do tribunal, sem dúvidas, vai ser muito interessante não só para o tribunal, como para o grupo também, tentar passar essa questão de noção cidadã. Um exemplo que eu posso te dar disso é o portal Fiscaliza Rio, que foi feito no Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas do município, onde ali ele mostra para o cidadão as obras dos Jogos Olímpicos que ocorrerão em 2016 e o cidadão pode acompanhar. A gente nem precisa ir fisicamente, né, aos municípios, mas você pode, pela internet da sua casa, fiscalizar e vai estar exercendo a educação fiscal, o controle do recurso e saber como funciona o Estado dessa maneira. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e o TCE Notícia volta daqui a pouquinho. Não saia daí.